E eu quero que você entenda que Deus ele não te qualifica por aquilo que você fez ou por aquilo que você é. Ele sabe aquilo que você pode fazer. E se você se colocar disponível para sair da sua rocinha, da sua fazendinha, da sua vidinha, para viver a vida extraordinária que Ele tem para você, Ele te capacita, Ele te levanta, Ele te ajuda. Lá em Êxodo 4:2, Deus fala com Moisés assim: Moisés, o que você tem na mão? Aí Moisés, eu tenho uma vara. Aí Deus, é o suficiente, é com essa vara que nós vamos mudar essa terra toda. Você tem o quê? Você tem um celular, que é uma potência, você tem internet, você tem tudo para fazer. E sabe uma coisa que você tem, se você não tiver, você vai ganhar aqui hoje, vai receber aqui hoje, que Moisés não tinha? Muitas pessoas padeceram e sofreram na velha aliança, como eu vi aqui, torturados, cerrados ao meio, porque essas pessoas, elas eram simplesmente humanas, mas você hoje é um ser espiritual, porque o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você, e ele é o revestimento de poder, e o nome de Jesus está conosco, e Moisés não tinha isso. E o nome de Jesus é poderoso para abrir caminho, abrir porta, para travar, para derrubar muralhas, para frear exército de legiões de demônios. O nome de Jesus, quando usado com você, na sua boca, com poder, com fé, para aquele que anda com o Senhor, paralisa qualquer tipo de perseguição, de problema, porque não há nada mais forte, mais importante, mais determinante do que o nome de Jesus Cristo. Todo joelho se dobra, todo demônio cai, todo mundo para quando se fala o nome de Jesus. Então você tem muito mais do que Moisés, que tinha apenas uma vara. Você tem a presença do Deus vivo dentro de você. Moisés tinha o Deus vivo que andava com ele, que falava com ele, mas não estava dentro dele. Hoje ele está dentro de você. Você está muito mais qualificado para fazer a obra do que Moisés estava. Você está muito mais preparado para fazer a obra do que Moisés estava. E Deus se encontra com Moisés numa sarça, numa moita de mato que queimava, mas não se consumia. E Moisés começa a dialogar com Deus, começa a conversar com Deus naquele momento. E Deus o chama para voltar ao Egito, de onde ele saiu, para libertar aquele povo. E o que Moisés fala? Senhor, eu não, envia outro, envia qualquer um, menos eu. Olha que Moisés falava com Deus: envia qualquer um, menos eu. Aí Moisés começa a dar as desculpas: eu não sei falar, eles não vão acreditar em mim, eles não vão fazer. Ele começa a se encher de desculpas, mas Deus conhecia lá no fundo que coração que ele tinha. Deus falava: se eu mudar a mentalidade desse cara, ele vai ser o cara que vai liderar o povo por toda a terra do Egito, vai conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer lá. Eu quero que você entenda que Deus te dá essa oportunidade de acreditar em si mesmo, porque Ele acredita em você. Talvez você não acredite em você. Talvez você olhe: não, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, já matei uma pessoa. Cara, Deus não está interessado no seu passado. Ele está interessado no seu futuro, com aquilo que você vai fazer a partir do momento que você receber no presente. A partir do momento que no presente você receber algo como está recebendo aqui, Ele está interessado no seu futuro, com aquilo que você vai fazer com o que você recebeu. A mente aberta, a mente liberta, e você começar a cumprir um propósito real e verdadeiro. É isso que Deus quer fazer através de você. E ele falou: Moisés, ele foi paciente demais com Moisés: eu te ajudo, eu te dou um sinal, eu vou fazer a sua vara operar milagres, eu vou colocar alguém para te ajudar, vou colocar Arão para ir com você. E Deus foi estruturando, foi ajudando, porque Deus é amor. Deus, Ele entende talvez o nível de mentalidade que você tem, Ele vai te ajudar, Ele vai colocar gente com você, Ele vai capacitar você, mas você tem que estar disponível, mas você tem que estar disposto, mas você tem que estar: Senhor, eu quero, eu vou, eu faço. E Moisés foi. O povo já estava há mais de 400 anos escravizado, mais de 400 anos sendo subjugado. E eu quero que você entenda a mentalidade de um escravo. Muitas vezes a mentalidade do escravo, ela é complicada. Ela não consegue se libertar, ela não consegue ver saída, ela já se acostumou àquela prisão. Sabe aquele passarinho que nasceu na gaiola, está criado na gaiola, e quando você abre a janela da gaiola, o que ele faz? Fica dentro da gaiola. Ele não sabe o que é uma vida fora da gaiola, ele não quer a vida fora da gaiola. Vocês estão entendendo isso? A liberdade dá medo. E Moisés estava junto com um povo que ele precisava trabalhar a mentalidade desse povo, ele precisava ajudar aquele povo. E ele vai até Faraó e fala: eu vim aqui para tirar o povo daqui, levar o povo para uma outra terra. E o Faraó fala: não, não, não. E vocês conhecem a história. Muitas coisas acontecem durante esse tempo. Moisés peleja contra Faraó. Faraó não permite que o povo saia, e Deus envia 10 pragas. São 10 pragas para mostrar o poder dele, para poder, de certa forma, mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que os deuses do Egito são deuses falsos. E ali, durante algum tempo,
houve todo aquele derramar de pragas, toda aquela história, até que o faraó fala, não vai sair de jeito nenhum. E depois da 10ª praga, Deus institui a Páscoa, e ali Moisés celebra a Páscoa, vem o anjo da morte, arrebata todos os primogênitos do Egito. Olha que interessante, o anjo da morte passou no Egito para arrebatar, para matar todos os primogênitos, mas aquelas casas em que havia sangue do cordeiro, aspergido na porta, havia uma blindagem espiritual, uma blindagem, e nada acontecia. Sabe o que é as pragas atingindo todo mundo, menos o povo de Deus? Sabe o que é o caos atingindo tudo, mas menos o povo de Deus, que estava guardado por ele? Eu quero que você entenda que você é esse povo hoje, muito mais do que povo, você é filho, você é herdeiro, você está com o Senhor, e você não deve temer as pragas dessa terra, não deve temer as pragas desse mundo, porque o Senhor blinda a sua casa, porque o sangue do Cordeiro está sobre você. Uma vez eu estava ministrando lá no Brasil, e havia uma crise muito grande no Brasil, não sei o que, não me lembro mais o que era, mas é uma crise financeira, um negócio assim terrível, que estava para despertar naquele ano, para acontecer naquele ano. A mídia estava fazendo muita propaganda sobre essa crise, estava todo mundo temeroso, e eu abri o culto falando assim, olha, está começando agora um tempo de crise, vai começar agora uma crise muito grande no Brasil, já está tudo bem organizado para isso acontecer, mas eu decidi não participar, eu não vou participar, não sei se você quer participar, eu não vou participar, então na minha casa não vai ter crise, lá já está tudo certo, eu não vou entrar nessa onda, eu vou prosperar na crise ainda mais, cada vez mais, e continuar crescendo assim. E foi isso que aconteceu naquele ano na nossa vida, crescimento, prosperidade, avanço. Por quê? Porque nós não somos dessa terra, nós não precisamos nos conectar com as coisas dessa terra, nós estamos blindados pelo Senhor, a nossa casa, ela tem a proteção, a cobertura do sangue do Cordeiro, e você pode evocar isso quando você quiser, você pode levantar sua mão e abençoar, na minha casa não tem crise, na minha casa não tem pandemia, na minha casa não tem doença, na minha casa não tem acidente, na minha casa não tem malfeitores, e você blinda a sua casa, como ali foi blindado com o sangue do Cordeiro, aquele sangue que foi fisicamente passado nas portas, mas você não precisa fazer isso fisicamente hoje, porque quando você recebe a Jesus, esse sangue já veio sobre você, já te remiu, já te salvou, já te levantou, e ele já está sobre a sua vida todos os dias, em todos os momentos. Você não é alcançado, você não é atingido, você não é afligido por males desse mundo, porque ele está com você, porque ele está na sua casa, porque ele está guardando a sua vida. É desse jeito. Mas eu quero chamar a atenção, essa história ela é muito longa, eu não vou passar por detalhes, mas apenas eu vou pegar alguns pontos importantes, porque nós estamos falando aqui sobre mudança de mentalidade, e eu quero que você entenda que a sua mentalidade, ela pode te travar ou pode te libertar. É interessante, se você vê essa formação lá em Gênesis, Deus, ele criou todas as coisas com o seu poder, através da sua palavra. A ordem trazia as coisas à existência. Deus falava assim, terra, produza árvores, e a terra obedecia. Deus é o arquiteto, Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo, e o Espírito Santo é o poder de Deus. Quando chegou a hora de fazer o homem, ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então Adão foi construído pelas próprias mãos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Adão ficou pronto, ele simplesmente era um boneco de barro inanimado, que não se mexia. Então o Senhor foi lá e soprou do seu espírito, e deu fôlego de vida, e ele passou a ser uma alma vivente. Então eu quero que você entenda que esse fôlego de vida é o Espírito de Deus que está em você. Então você é um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual. Nós somos um espírito que moramos dentro de um corpo, e nós temos uma alma. Então nós somos um ser formado em 3 partes, espírito, alma e corpo. Agora, a alma é a fonte das emoções, é ali que consta a mentalidade. Tem o nosso cérebro, que é o raciocínio, que é a parte cognitiva, onde você vai pensar, e a mentalidade é a forma de processar, é a forma como você pensa. Então, a sua mentalidade, que é a forma como você pensa, interpreta as coisas, como você age, que pode te travar ou que pode te libertar. A palavra diz lá em Provérbios que a forma como você pensa, você é. Do jeito que você se imagina, você se torna de verdade. Então, se você pensar que é um fracassado, você já se tornou fracassado. Se você pensar que não vai dar certo, já não deu certo. Se você pensar que você vai prosperar, já prosperou. É desse jeito. Por isso que a mentalidade ela é muito importante. Por isso que o diabo investe muito contra a nossa mentalidade. Por isso que o diabo manda muitas setas, dados inflamados, para interferir na forma de você pensar e interpretar a sua realidade. Porque se ele consegue alcançar a sua mente, ele consegue alcançar você, até mesmo o seu coração. Você passa a ter medo, você passa a ter dúvida, você passa a questionar Deus, você passa a se sentir vítima de alguma coisa que aconteceu, viver dentro da autocomiseração, autopiedade, ter pena de si mesmo
e fica vivendo uma vida extremamente limitada. O diabo sabe o poder que tem dentro de você e quem você pode se tornar. E ele sabe que ele não pode te parar. Se você começar, se você agir, ele não tem poder para parar você. Então, ele usa enganos, mentiras, para atingir a sua mente, para que você possa paralisar e não avançar dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Guardar a nossa mente é muito importante. Quando Moisés consegue tirar o povo do Egito, quando ele consegue pegar todo mundo, ele chega a um determinado lugar, ele está saindo do Egito rumo à terra prometida, terra de Canaã, e ele está num lugar que é exatamente no Mar Vermelho. De um lado tem desertos, de um lado tem pedras, de um lado não tem saída, na frente tem o mar, e atrás tem os egípcios. Você pode se imaginar nessa situação, você está libertando o povo, seguindo para o caminho que Deus te mandou, e você chega num lugar, tem um mar na sua frente, de um lado tem penhasco, e atrás tem um exército inteiro, afoito, para te destruir, e aquele povo está todo diante de você, todo diante de você. Eu acho que uma das atribuições mais importantes que Moisés tinha, era o amor e a paciência, porque ele é um homem paciente, né, que Deus, assim, Moisés intercedeu por aquele povo muitas vezes, porque Moisés estava diante daquela situação, ele estava liderando, e o povo que estava sendo liberto do Egito, o que o povo falou com ele, você sabe? O povo falou assim: Moisés, para que você fez isso? Estava bom como escravo, eu não queria estar aqui. É porque não tinha cemitério suficiente no Egito que você nos trouxe aqui para a praia para a gente ser enterrado? Vamos morrer. E no meio daquela confusão toda, e gente reclamando, e gente falando, não vendo nenhuma oportunidade, possibilidade, saída, o que Moisés faz? Ele olha para cima. Quantas vezes você está com a vida toda agarrada, está problema, e negócio que não dá certo, e financeiro, e aqueles desafios todos, e você só fica olhando para o lado, aqui não tem saída, aqui não tem saída, aqui não tem saída, aqui não tem saída. Deus fala com você, olha para cima. E Moisés, mesmo diante de crítica, de pessoas falando, você pode imaginar isso, que a pior coisa que tem, é você andar com pessoas negativas, com pessoas que querem travar a sua mentalidade, com gente que quer só ficar murmurando o tempo todo, falando mal o tempo todo. E Moisés olha para trás, e ele fala, e ele vê que não tem saída, não tem nada, então agora ele fixa os olhos em cima, e começa a falar com o Senhor, e começa a orar. A saída, a resposta, a solução está em olhar para cima, em falar com Deus. Não ficar imaginando um caminho que você pode falar, vamos construir um barco, vamos fazer isso, vamos lutar contra os egípcios. Imagina se Moisés tivesse feito isso. Agora nós vamos lutar e Deus vai nos dar vitória. Ele ia perder muitos israelitas, muitos filhos de Deus ali. Ele ia perder muitas pessoas, porque eles não sabiam lutar, eles eram escravos. E Moisés olha para cima. E interessante, quando Moisés olha para cima, que Deus, ele fala o seguinte, né? Ele responde assim: Moisés, para que você está orando, Moisés? Para que você está falando comigo? Manda o povo avançar, diga ao povo que marche. Olha que interessante, Deus falando com ele. Moisés, não é para você ficar orando agora não, Moisés. Manda o povo avançar, manda o povo marchar. Pega essa vara que eu te dei, toca no mar, o mar vai se abrir e vocês vão passar ao pé enxuto. Sabe o que é entrar no meio do oceano sem molhar o pé? Já pensou nisso? Sem molhar o pé? Deus é tremendo, Deus ele faz um negócio assim brabo, para você acreditar que é só Ele que faz mesmo. Sabe que a solução que você precisa é aquela que você nem consegue imaginar, que só Ele tem para você. É aquele escape que só Ele tem, que só Ele faz, que você não consegue nem dar conta. Moisés jamais podia imaginar que isso ia acontecer, jamais, mas ele foi lá, tocou e o mar se abriu, e aquele povo todo, numerosa multidão, começou a passar por dentro daquele mar, porque ele andava com Deus. Eu quero que você entenda que se você andar com Deus, você vai viver os maiores de todos os milagres dessa terra. Se você olhar para cima, se você conectar com a fonte, se você falar com Ele, se você acreditar, se você mudar a sua mentalidade de verdade, se você resolver sair para o campo de batalha. Quantas vezes nós não saímos para o campo de batalha? Quantas vezes nós estamos só em casa e vamos ali no nosso negócio, empresa, emprego e tal, e ficamos só naquele mundinho cercado de segurança, de tudo bem, e nós nunca de fato saímos para enfrentar coisas que o Senhor quer que nós enfrentamos. E Deus está chamando você para novos lugares, para novas oportunidades, para novos ambientes, para novos propósitos. É o que Ele está chamando você, para fazer grandes coisas nessa terra, para influenciar muitas outras pessoas. Moisés, ele foi, ele avançou, ele
transpassou aquele mar, e quando o povo tinha acabado de passar, os egípcios começaram a seguir o povo, e o mar se fechou, e todos morreram naquele lugar, e o povo passou em terra seca. Eu quero que você entenda que Deus tem um propósito para você de salvar vidas, de liderar pessoas, mas você tem que ter uma mentalidade muito forte, uma mentalidade forte para até mesmo fortalecer pessoas fracas que vão chegar, até mesmo fortalecer pessoas fracas, porque quando Moisés termina de passar ali, era uma viagem de algumas semanas. Você imagina uma viagem de algumas semanas rumo à terra prometida, que demorou 40 anos para se cumprir. Por que 40 anos? Porque as pessoas paravam, murmuravam, reclamavam, não criavam problemas, e Moisés estava ali, buscando uma forma sempre de mudar as pessoas. Quando acabaram de sair daquele mar, quando aquilo se passou, o povo começou a reclamar de outra coisa. Moisés, estou com fome. Moisés, estou com sede. Nós tínhamos comida, aqui a gente não tem, eu quero voltar para lá. Você pode imaginar uma cena dessa? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. A escravidão, ela está dentro do coração, e o povo continuou escravo mesmo sendo livre. Ele continuou preso a coisas e não entendeu a importância, a relevância de uma liberdade, a relevância de você fazer algo extraordinário, a relevância de você sair de uma gaiola e começar a se aventurar pelo mundo, fazendo as coisas que Deus chamou você para fazer, de você ir para uma rede social, de você começar a gravar, de você escrever livro, de você começar a receber crítica, das pessoas começarem a falar bem e mal de você, e o povo estava ali ainda tentando Moisés, nós queremos voltar porque lá tem comida, lá tem carne, aqui não tem nada, e foram anos e anos e anos dessa forma, e Moisés pacientemente intercedendo pelo povo. Deus teve uma hora que falou assim, eu não aguento mais esse povo, Moisés, eu não aguento mais, eu não vou mais com você, Moisés, eu não vou mais com você, eu vou mandar um anjo para te ajudar, para te seguir com esse povo, porque eu não aguento mais esse povo. Moisés, ele vira para Deus e fala assim, Senhor, se você não for comigo e com esse povo, risca o meu nome do livro que você escreveu aí, me tira também desse mundo aí, que eu não quero mais também, Senhor. E daí Deus falou, não, Moisés, eu não vou poder riscar esse seu nome, nós vamos continuar andando junto então, nós vamos continuar caminhando junto. E eu quero que você entenda que foi uma caminhada muito doída, muito demorada, mas Moisés continuou firme fazendo aquilo para o qual ele foi chamado a fazer. Ele foi paciente, ele cuidou de pessoas, ele ajudou pessoas, ainda que o povo traía, ainda que o povo enganava, ainda que o povo criava falsos deuses no meio deles mesmos, um bezerro de ouro, e muitas coisas foram acontecendo durante esse trajeto, e as pessoas que tinham mentalidade ruim, errada, elas iam morrendo pelo caminho, pessoal. Eu quero que você entenda o risco de você morrer pelo caminho, o risco de você passar por essa terra e não realizar o seu propósito, o risco de você se enxergar menor do que você é, o risco de uma mentalidade de escravo na sua vida, uma mentalidade pequena, atormentada, ainda olhando para o passado, ainda se sentindo inferior, ainda se sentindo indigno, ainda se sentindo preso, quando Cristo já te libertou, já te salvou, já te remiu, e o povo ia morrendo pelo caminho, as desgraças iam acontecendo por causa da incredulidade do povo, e o povo ia morrendo por causa de uma mentalidade fraca. Havia um homem que ficava do lado de Moisés, com a mentalidade forte, onde Moisés ia, ele ia, onde Moisés estava, ele estava. O nome desse homem era Josué, e ele estava ali, aos pés de Moisés sempre, ajudando, servindo, era um analista de Moisés, era o cara que andava junto, e ele se tornou também um dos maiores líderes da história. Ele foi o sucessor de Moisés, porque ele tinha uma outra mentalidade. A sua mentalidade, ela pode te promover, ou ela pode te retardar, ela pode fazer você morrer no caminho, você parar, você não acreditar na salvação, não acreditar no poder de Deus, não acreditar na remissão, não acreditar no poder operante que o nome de Jesus tem nesse momento, não fazer uso disso, e de repente ser arrebatado por alguma cilada do diabo, em alguma circunstância terrível que pode acontecer. Eu quero que você entenda que quem tem propósito, chamado, não vai morrer sem que aquilo se cumpra, mas você tem que continuar naquela rota, até que o seu tempo passe nessa terra, e quando passar vai ser glorioso, vai ser uma transição daqui para lá. Um crente não morre, ele passa da morte para a vida, ele vai para uma vida melhor do que ele estava, ele é promovido. A mentalidade fazia o povo morrer, perecer, atrasar, até o ponto que chegou, olha que interessante, chegou o ponto do ápice, que é o ponto onde eles estavam frente a frente à terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, depois de uma viagem desgastante, cansativa, e Deus mostrando o poder dele o tempo todo. Deus abriu o mar vermelho, Deus mandava maná cair do céu, que era comida diária para o povo comer. O povo queria carne, Deus mandava carne. O povo queria água, Deus batia na rocha, e a rocha brotava água. O tempo todo, Deus operando milagres, sinais e prodígios, manifestando o poder dele. O povo simplesmente tinha que acreditar, falar, Senhor, eu estou contigo, o Senhor está comigo, está tudo certo.
Eu quero que você entenda que esses mesmos milagres operados lá no passado, eles são operados hoje também. Pessoas são curadas, são salvas, libertas. Existem manifestações reais, tempestivas, em todos os momentos, demonstrando que o Deus opera, que Ele está vivo, que Ele está aqui o tempo todo. Se você se dispor a ter um pouco mais de intimidade com Ele, a andar um pouco mais com Ele, você vai perceber que Ele opera através da sua vida também. Ele fala com você, Ele te dá diagnósticos, sonhos, projetos, tudo isso. Motivo suficiente para você crer e confiar. Motivo suficiente para você poder acreditar e andar com Ele. Como o povo tinha todos esses motivos, mas eles sempre olhavam para um lado, para outro, para frente, para trás, não via saída e reclamava. O povo não olhava para cima, sempre olhava para a circunstância. Estamos com sede, vamos morrer de sede. Aí Deus pacientemente toma água. O povo começava a reclamar e a murmurar, e aquilo paralisava o projeto de vida deles. Deus tem planos e projetos para todo mundo, para todos vocês. Ele tem para a sua vida, mas pode não se realizar se você não estiver disponível, se você não estiver com a mente preparada para fazer o que Ele te chamou para fazer. Aí outra pessoa vai se levantar para fazer no seu lugar. Aquilo que era para ser seu, o galardão que era para ser seu, vai para uma outra pessoa, porque a mentalidade não foi capaz de renovar. O Senhor fala assim, não vos conformeis com este século, Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe que o seu corpo foi sarado pelo Senhor, o seu espírito foi salvo pelo sangue do Cordeiro, agora a sua mente tem que se converter todo dia. A sua mente todo dia tem que ser renovada. A sua mente todo dia você tem que fazer um upgrade nela, um upload, um download com o céu o tempo todo. Por isso que é importante você orar em línguas, por isso que é importante você se edificar, falando com o Senhor, tendo aqueles momentos com o Senhor, para que a sua mente não possa se contaminar, dado aos problemas, perseguições e dificuldades desse mundo. Você tem que andar acima da sua mente, acima dos problemas, acima das tribulações. Você tem que andar acima de tudo isso, porque você anda no espiritual, com o Deus que anda junto com você. E quando esse povo estava em frente à terra de Canaã, para entrar e para tomar posse, Moisés manda 12 espias. E durante um tempo, eles ficaram andando por aquela terra. E aí, quando eles saíram para contar, eles trouxeram as riquezas que a terra tinha, frutas que a terra tinha, e falaram assim, olha, realmente essa terra mana leite e mel. Realmente essa terra é uma terra muito próspera, muito produtiva, mas tem gente morando lá. E dessas 12 pessoas que foram, 10 pessoas falaram, eles saíram daquele lugar, chegaram na frente do acampamento, na frente do povo de Deus, na frente de Moisés, e falaram assim, é impossível entrar lá, não dá. Nós chegamos até aqui para morrer, porque lá tem gigantes, lá tem pessoas fortes, lá tem homens valentes, e se a gente entrar lá, nós vamos ser comidos como pão, devorados na frente deles. Não há chance, nós perdemos, nós fracassamos. Dá para entender uma mentalidade dessa? De quem viu o mar sendo aberto, de quem viu Deus tirando água da rocha, de quem viu fogo descendo do céu, de quem viu tantos milagres e prodígios, olhar e falar assim, não tem jeito. Vou falar uma coisa para você, nunca use essa frase. É impossível, não dá, não tem jeito. Você serve o Deus que pode todas as coisas. Tudo que você crê pode acontecer. Deus pode realizar qualquer coisa através de você, com você, por você, tudo pode acontecer. Nunca coloque limite, nunca coloque freios, nunca construa muros. Às vezes não há muros e nós construímos com a nossa incredulidade. Às vezes não tem barreiras, mas nós construímos com a nossa mentalidade. Nós criamos uma oposição de resistência contra nós mesmos, porque nós não estamos de fato conectados com Deus como nós precisamos estar. E a nossa vida fica totalmente presa, parada e limitada. E eu não quero que isso aconteça na sua vida. E essas 10 pessoas, trazendo uma mentalidade errada, trazendo uma notícia ruim, falando que era impossível, sabe o que aconteceu? Ela contaminou uma multidão inteira. Quando você tem algo de ruim, você contamina. Quando você tem algo de bom, você contagia, sabe? Você influencia para o bem. E aquelas pessoas, quando falaram isso, o povo já se desesperou. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Porque de fato, eles não andavam com Deus. Eles esperavam que Moisés fizesse alguma coisa, mas eles de fato não acreditavam em Deus como Moisés acreditava. Aí no meio daquela dificuldade toda, aquele problema todo, se levanta 2 homens, eram 12, 10 trouxeram um relatório extremamente ruim, olharam apenas com as forças atuais, com as circunstâncias que eles tinham, mas 2 pessoas olharam para o alto, o nome dele é Josué e Calebe, olharam para o alto, e falaram assim, opa, peraí, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, ao Deus forte,
Nós é que vamos devorar aqueles gigantes, nós é que vamos amassar eles como um pão. Se o Senhor está conosco, não tem limitação, não tem dificuldade, nós vamos entrar, vamos devorar e vamos tomar posse. Eu quero que você entenda que a sua declaração, ela vai definir o seu futuro. Eu quero que você entenda que aquilo que sai do seu coração vai definir seus próximos passos, vai definir onde você vai chegar, como você vai chegar. A forma como você se vê, a forma como você vai enxergar a sua vida, ela vai definir tudo daqui para frente. Ela vai definir tudo, e Deus vai mostrar para você que Ele pode operar de uma forma grande e tremenda na sua vida. Ele vai falar o seu coração, e quando Ele falar, talvez é para você se mexer, para você se mover, para você fazer coisas grandes, extraordinárias.